Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta terça-feira, dia 9 de agosto. Estão previstos serviços do DEMAI ao longo desta semana em Porto Alegre. Os trabalhos estão programados para até quinta-feira na zona sul, norte e leste da capital. Devido a estas ações, haverá desabastecimento de água em alguns bairros. Para esta terça-feira, estão previstas duas intervenções. Desde as 8 horas da manhã desta terça, o DEMAI realiza serviço de adequação da rede elétrica na estação de bombeamento São José 2. Conforme a Prefeitura, para fazer a intervenção, será necessário interromper o abastecimento de água nos seguintes bairros: Intercap, parte da Vila João Pessoa, São José e Aparício Borges. A previsão é restabelecer o abastecimento ainda na tarde desta terça. O retorno da água pode demorar um pouco mais nas áreas mais altas. Já na zona sul de Porto Alegre, desde as 9 horas da manhã, parte do bairro Vila Nova fica desabastecida para interligação de novas redes e corte de redes antigas na Avenida Monte Cristo. Conforme o DEMAI, a previsão para restabelecer o abastecimento é na noite desta terça. A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. O Ministério da Saúde classificou a varíola dos macacos com nível máximo de emergência em território nacional. A medida veio através do Centro de Operações de Emergência, o COI Monkeypox, criado para monitorar o avanço da doença no Brasil. A Monkeypox foi colocada na categoria 3, que prevê cenários de excepcional gravidade. Nela, também é possível declarar emergência em saúde pública de importância nacional. A classificação de nível máximo para a varíola dos macacos se dá devido à proliferação de casos no país, inclusive com transmissão comunitária, mas que não é acompanhada de medidas de imunização e tratamento. Até esta segunda-feira, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil havia registrado 2.293 casos confirmados da doença, mas há ainda outros 2.363 casos em suspeita. No Rio Grande do Sul, a última atualização foi feita no sábado e apontava 20 casos de infecção pela doença em território gaúcho. Começam a ser pagas nesta terça-feira as parcelas de R$ 600 do Auxílio Brasil para as famílias cadastradas no programa. Também foi ampliado o valor do Auxílio Gás. Agora, o governo passa a pagar parcelas que equivalem a 100% do valor do botijão de gás natural no Brasil, de cerca de R$ 110. O valor de R$ 600 é o piso do programa Auxílio Brasil. Ele será pago às famílias que tiveram cadastro aprovado e que estão com as informações em dia no CAD único. Também haverá acesso a linhas de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Uma portaria será editada em breve com as regras básicas para a oferta. Os prazos, juros, valores e detalhes ainda não foram revelados pelo governo federal. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará para R$ 400, a não ser que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de julho, apresentou queda de menos 0,68%. O resultado, que aponta a inflação do país, foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Em junho, a variação havia sido positiva de 0,67%. Agora, em julho, a taxa é a menor registrada desde o começo da série histórica, iniciada em janeiro de 1980. Além disso, o país teve inflação negativa pela primeira vez após 25 meses seguidos de alta nos preços. Segundo o IBGE, o resultado do mês foi influenciado principalmente pelo grupo dos transportes, que teve a queda mais intensa de menos 4,51%. Além dele, também houve recuo nos preços do grupo Habitação, com queda de menos 1,05%. No ano, o IPCA acumula alta de 4,77%. E nos últimos 12 meses de 10,07%, abaixo dos 11,89% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Assim, já são 11 meses seguidos com a inflação anual acima dos 2 dígitos, o que significa um patamar mais de 2 vezes acima do teto da meta oficial para 2022. O tempo continua instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira.
Segundo a previsão, existe o risco de temporal no estado. O risco de temporal é válido para a região sul, região metropolitana, serra e litoral norte. O vento também deve aumentar, com rajadas de 40 a 70 km por hora em várias regiões do Rio Grande do Sul. Mas a previsão de chuva vale para todo o estado nesta terça. As áreas de instabilidade deixam o tempo nublado e a umidade volta a ganhar força em várias áreas do território gaúcho. O sol deve aparecer entre nuvens na fronteira oeste, mas ocorrem pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Quanto às temperaturas, o dia começou com frio no estado. Ao longo do dia, as máximas não devem ultrapassar os 20 graus na maioria das regiões. Em Porto Alegre e Alvorada, o tempo fica instável e úmido, com máxima de 17 graus. Em Bagé, o tempo fica nublado, o frio ganha força e há previsão de pancadas de chuva com máxima de 14 graus. Em Torres, o tempo fica nublado e há previsão de chuva volumosa e risco de temporal, com máxima de 15 graus. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora no rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.